a gente está se vendo até agora, né? Mas agora começa um novo trabalho na Casa Espírita. Então, um bom dia a todos, aos que já se viram, os que não se viram, mas a maioria que já se viu, né? Vamos agradecer então a Deus e Jesus esses momentos que a gente está aqui junto, porque a gente poderia estar num outro lugar, num outro espaço, em outra atividade, mas a gente escolheu estar aqui. Então, que o Senhor nos abençoe, nos dê condições de absorvermos tudo isso de bom que a nossa amiga, não é visitante, ela é da casa, mas ela vem no outro horário, e que ela vem nos trazer, que ela estudou para passar para nós na manhã de hoje. Que nós, os privilegiados, consigamos absorver tudo isso e levar lá para nossa casa, para aqueles que ficaram lá nos esperando. Que a paz de Deus nos acompanhe e esteja conosco desse momento em diante, passando de imediato a palavra para a nossa companheira Lenira. Obrigada. Assim seja. Então, bom dia a todos, encarnados e encarnados. Cada dia que a gente, como eu costumo dizer, que geralmente até pensei assim, hoje não é boa tarde, bom dia. Eu estou acostumada a boa tarde. E como eu digo assim, seja bom dia, seja boa tarde, cada novo dia que Deus nos concede é muito bom, né? É sinal que é um presente. É um presente de Deus, um novo dia, um novo recomeço, né? Então, o capítulo 19, que a Débora me pediu, a fé transporta montanhas. Daí, a gente ler e entender para a gente uma coisa, mas para passar, vai ser aqui, eu vou ler um pedacinho do Evangelho e vou colocar, e vou falar aqui assim, ó, tudo que o meu coração me diz sobre fé, tudo que eu vivi até hoje nessa vida, nos meus quase 65 anos, que daqui mais uns dias... Daqui mais dias eu reforço o meu... Como é que é? Como é que a gente diz? A terceira idade. Ah, sim. A terceira idade, gente. Sênior. Graças a Deus. Então, no item 1, o poder da fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se-lhe de joelhos aos pés, ele disse, esse homem está falando com Jesus, Senhor, tem piedade de meu filho que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo, ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram, por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu, é por causa da vossa incredulidade, porque eu vou-lo digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, essa fala encontramos aqui na Bíblia em São Mateus, no capítulo 17. Então, falando desse pedacinho, em primeiro lugar, para nós é meio estranho hoje a gente ouvir falar em demônios, né? O que até então, até alguns anos atrás da nossa vida, era demônio. Hoje sabemos que são espíritos, são irmãos em dificuldades, assim como nós. Porque nós não vamos desencarnar. Hoje, cada um estamos, né? Nós aqui. Amanhã desencarnamos, vamos virar demônio? Não, vamos virar espíritos. Que hoje, felizmente, a maioria já está entendendo, a menos que, né, certas pessoas não queiram aceitar como espíritos. Mas aí é outra situação, né? Já sabemos que somos almas encarnadas, espíritos desencarnados. Então, que esse espírito era um obsessor dessa criança. E Jesus tinha moral, né? Ele já tinha toda uma moral, toda uma vivência, um espírito puro. E no nosso caso, que estamos aqui hoje como esses
como os discípulos de Jesus aqui, né? Então, também somos como eles. E eles, na época, não tinham também esse conhecimento. Nós também já temos um pouquinho de conhecimento, mas não temos ainda todo esse amadurecimento também. Mas Jesus foi lá, né? Não sabemos o que ele conversou com esse espírito, mas diz que ali não era o lugar dele, que, quem sabe, diz que ele foi embora, mas talvez esse espírito, de repente, tenha saído pensando, assim como a gente vê muitas vezes, e entendeu também que ali também não era o lugar dele, que existe um lugar bem melhor de aprendizado, no estado de espírito, né? Mas aí eu vou descrever o que eu entendo. Então, eu sempre digo, nós dizemos, acho que a maioria, né? É fácil ter fé. A gente dizer que tem fé quando estamos aqui, né? Quando a gente está bem, está feliz, tá, né? Agora, e quando vem as tribulações, né? As dificuldades para a nossa vida, né? E o que são as montanhas, né? Então, as montanhas são as nossas dificuldades, todas as que temos, principalmente aquelas que que encontram-se dentro de nós, né? Nossas imperfeições, tudo isso que nos atrapalha na vida, né? Que se a gente for descrever, acho que a gente nem tem, se cada um dizer uma aqui, né? Mas o nosso orgulho, essas coisas tantas, né? Até o desânimo, né? Muitas vezes a gente tem um desânimo aqui para vir para casa. E se a gente não fizer um esforço, né? Ou dependendo do que foi nos oferecido antes, né? Agora começando a esquentar esse sol maravilhoso. Vamos para o shopping, vamos para a praia, vamos aqui, vamos ali. São dificuldades que a gente tem a vencer, né? A preguiça, está muito frio, está chovendo, vou ficar. Então, é isso, buscar essa força dentro de nós para vencer, então, essas imperfeições e as mazelas, as coisas difíceis, né? Que a gente está aqui para isso. E Jesus disse que tudo que ele fazia, voltando lá nas curas de Jesus, né? Conversando, dialogando, hoje a gente diz, né? Dialogando com os espíritos que não tinham esclarecimento nenhum, né? Tudo o que ele fazia, nós poderíamos fazer. E com a ajuda dos amigos espirituais, a gente tem feito, né? Na casa espírita, dentro da nossa casa, vencendo dificuldades, né? Muitas vezes ajudando uma pessoa enferma lá, fazendo uma prece, tirando alguém do desânimo, dando encorajamento, e assim nós vamos, né? E mais explicitamente, como Jesus fez, com a ajuda dos amigos, na mesa mediúnica, eu penso assim. Então, né? Mas o que é a fé, né? É a confiança em Deus e em nós também, porque não podemos deixar tudo nas mãos de Deus, tudo nas mãos dos espíritos, né? Eles fazem por nós, né? Como tem gente que diz, Deus está vendo, Deus me cuida, Deus isso, Deus aquilo. Temos muitos exemplos na família da gente, né? Não faça isso, por causa disso. Não, Deus me cuida. Deus me cuida, mas depende de mim, né? Eu quero a ajuda dos amigos espirituais, eu também tenho que fazer por merecer, né? Então, cada um, eu tenho que fazer a minha parte para que eu possa ser auxiliada. Então, é a confiança em Deus e em nós também, que nos faz acreditar que somos capazes de realizar os nossos objetivos. E aí, entre essa fé, tem a fé e tem a presunção, né? Que aí eu acredito só em mim, que eu não preciso, né? Que eu não preciso de ninguém, não preciso dos espíritos, não preciso de Deus. Eu dependo de mim mesma, eu sou. E sabemos que não estamos, eu sempre digo, não estamos soltos nesse mundo. A gente não caiu aqui, por acaso, né? Fomos criados, como sempre a gente sabe, simples e ignorantes para fazer a nossa trajetória. E se a gente ficar por nossa conta, pelo nosso livre-arbítrio, nós não vamos conseguir nada.
Se a gente pensar, por quê? Para começar, por conta das nossas dificuldades mesmo morais. A gente, em vez de crescer, nós vamos então descer, né, na vida, no nosso moral, nas nossas, em tudo. Então, a fé raciocinada é calma, paciente, humilde. A fé espera. A fé presunçosa, a pessoa acha que consegue tudo sozinha, então. Não precisa de Deus, não precisa de ninguém superior. Então, a fé é humilde. A presunção é orgulhosa. Então, aqui a gente tem que saber definir o que nós temos dentro de nós. Qual é a nossa fé? Qual é o nosso entendimento? Né? Então, nessa passagem, os discípulos de Jesus não acreditavam neles mesmos para fazer o Espírito deixar o menino. Eles não estavam amadurecidos na fé. Né? A fé deles ainda era vacilante, assim como nós, né? Acontece com a gente. Né? E isso, então, acontece conosco, nos sentimos fracos, incapazes, quando estamos diante de uma situação grave, né? Que não depende de nós, que a gente não pode resolver. E quem de nós, né? Frequentemente não estamos passando por nas crises, como a gente diz, né? Mas e aí como acontece então essa fé na nossa vida, no nosso coração, no nosso sentimento, né? Então, todos nós nascemos com a sementinha da fé dentro de nós, mas ela precisa ser trabalhada, né? Regada, para que ela possa desabrochar. E aí a gente pensa assim, nós que tivemos pais mais religiosos, não importa qual era a crença deles, muitas vezes era apenas uma crença, moravam lá, né, no interior, lá bem longe, não tinha nem igreja, mas eles tinham a fé deles e muito religiosa. E o que, né, eu aprendi isso, felizmente, graças a Deus, né, eu já vim para o Espiritismo, já uma senhora, lá já com os 30 e, acho que os 40 anos, 30 e poucos, não, 30 e poucos, que eu conheci o Espiritismo, porque eu tinha curiosidade de conhecer o Espiritismo, eu tinha essa necessidade, esse desejo de preencher os meus questionamentos, porque aquele entendimento, aquelas orientações na igreja lá, que a princípio não era só uma fé, depois minha mãe começou a frequentar a igreja, ficou mais próximo de uma igreja evangélica, mas já chegamos lá com aquela fé no nosso coração, com a sementinha que Deus é criador e que a gente não deve, né, que a gente deve se ajudar, que não devemos agredir a natureza e assim por diante, né? Que o Papai do Céu está nos olhando. Isso foi muito bom. A gente conserva, eu ao menos conservo isso, que eu aprendi bastante no meu coração. É tão bom lembrar daquilo. A gente agora, assim, está começando a esquentar, olhar para as nuvens passando no céu. A gente deitava na sombra no verão, eu e o meu irmão, que a gente é 3 anos, 2 anos e pouco de diferença, e olhar para o céu e falar de Deus. E isso, aí eu estava aqui lendo e escrevendo, e a gente escreve, passa limpo e repassa, e lembrando disso. E essa fé, então, ela foi trabalhada já no nosso coração, né? Ela desabrochou. No Espiritismo, eu vim aprender a raciocinar a minha fé, né? Então aqui, precisamos desenvolver em nós, porque a princípio essa fé é ingênua, infantil, por isso que eu estou falando isso, né? A gente acredita em tudo, sem questionar, sem entender. Disseram para nós, a gente entendeu, vem de Deus, né? Então, isso é uma fé cega. E graças, então, à doutrina espírita, né, dos espíritos, que vem nos dizer, né, vem nos ensinar, então, o porquê, né, porquê da fé, o porquê uma fé raciocinada, né?
O próprio Jesus já dizia, né? Não é acreditar em tudo, em todos os espíritos, não é acreditar em tudo que vos dizem, né? Então que a gente, e é isso que a gente veio aqui, viemos esmiuçar aquilo que a gente já tinha aprendido lá, né? Sobre o poder de Deus, de Jesus, né? Dos anjos, que a gente sabe que são os bons amigos, né? Mas é necessário, então, que seja raciocinada, entendida. Então, desenvolver da fé é compreender o porquê das coisas, do que acontece conosco, do que aprendemos na vida e através do Evangelho de Jesus. Que nada acontece por acaso, que temos um propósito na nossa encarnação e que vivemos num mundo de expiação e provas. Então é isso. Se nós estamos no mundo de expiação e provas, vai acontecer as provas, vai acontecer as dificuldades. E aí a nossa fé, o nosso entendimento, então faz com que a gente entenda e aceite. A fé em Deus e na espiritualidade nos ajuda a passar então por dificuldades e situações difíceis que vivemos e que nos faz crescer. E eu costumo dizer que essas dificuldades fazem um polimento na nossa alma. Então, não tem como, quando eu penso assim, ou quando muitas vezes a gente está conversando em casa, com essas pessoas que gostam de falar, né? E isso é realmente, porque a gente ainda é bruto, estamos a caminho. E isso vai nos polindo, porque a gente vai deixando para trás essas coisas que não servem mais. E mesmo a gente sabe que o nosso orgulho, essas dificuldades que temos, eu acho que é uma das mais difíceis, né? A nossa soberba, isso é o mais difícil de lixar, né? Mas tudo isso é sofrido, né? Não é fácil. Dói o nosso coração, a nossa alma, né? A nossa alma fica em frangalhos muitas vezes, né? Mas também não é um desespero, é resiliente essa dor, né? Ela é com aceitação, entendimento, é com humildade. E é um momento que a gente mais se torna humilde, muitas vezes, quando a gente já quer melhorar, é quando a gente está com um problema na nossa família, nem tanto conosco, mas quando atinge um ser nosso amado, aí é muito mais difícil. E aí eu estava escrevendo essas coisas aqui, eu estava pensando que a Débora aqui conta sempre, quando passou por isso, né? Foi uma dificuldade quando era menina, menina, né? Moça. 16 anos. Menina moça. Anteontem. Pouquinho tempo. E aí a gente entende né? Aí, quando a gente busca lá a nossa vivência, aí a gente consegue realmente, daí, assim, no meu caso, definir o que é fé, o que é, né? Então, porque assim, então, dessa forma que estamos desapegados de tudo, é que sentimos a presença de Jesus, né? Da espiritualidade amiga, nos confortando, nos dando coragem, né? Nos trazendo, assim, aquela intuição, né, que está tudo no controle de Deus, né, que não dizia o Chico, né, vai passar, que tudo vai passar, e aquilo, e eu, né, voltei no tempo, né, e eu quase, né, consigo sentir ainda essa experiência que eu também vivi, né. Então, quando eu falo de fé, eu estou falando de mim, né, da minha experiência também, porque quando meu filho tinha 9 anos, ele esteve internado na UTI pediátrica, no meu ambiente de trabalho, que até então eu era só profissional lá, né? Já estava lá, sei lá, 20 anos, ou quase, nem sei. E aí, né, eu saí do plantão de manhã cedo, fui para casa, de noite já estava lá no meu ambiente. Até então, eu era a profissional, a enfermeira, a tia. De noite, na madrugada, eu era a mãe.
sabe? Paciente. A mãe é muito paciente, né? E a gente também vira paciente, né? Então, aí era hora de experienciar tudo o que eu fazia e dizia aos outros pais. E me sentia realmente abraçada por esses amigos que nos acolhem. E toda vez que eu penso nisso, eu me arrepio, assim, sabe? Me dá eu sinto uma vibração, uma coisa, sabe? Então, uma prova, né? Prova de fé, prova do que eu aprendi, que eu já estava aprendendo no Espiritismo, do que eu aprendi na vida, né? Do que eu falava para eles, tenha fé, Deus está conosco, temos amigos, porque graças a Deus eu já estava daí no Espiritismo, então eu já estava entendendo, começando a entender. Aliás, eu já entendia, só estava trocando em miúdos essas coisas, né? Eu sempre fui muito beata, então eu sempre, né, gostei de ler, eu li a Bíblia, quando eu tive acesso ao Evangelho, obras básicas, né, a literatura espírita, graças a Deus eu já tinha né, então eu já ajudava e já podia me ajudar. Então, né, mas também assim, ó, quero dizer que as preces dos irmãos, né, daqueles que eles conhecem, da casa espírita, isso vai ao nosso encontro, né? E recarrega naquela nossa bateria de energia, aquela fé, né? A gente se sente. E aí eu lembrei daquele videozinho que tu colocou agora outro dia, né? E eu vi, eu não sei se é o mesmo neurologista, ou eu tinha visto no YouTube agora uns meses atrás, que ele fala da oração também, da prece. Sim. Que quando a gente ora, que o nosso cérebro se enche, ele diz lá qual é a parte do cérebro, e eles fizeram exames. E aí a gente começa a ler, começa a escrever, começa a pensar e ver as coisas, né? E aí eu quero dizer assim, né? Que eu me sentia, sabe, eu quase, como eu não tenho evidência, mas a gente tem a nossa intuição. E quando a gente está, então, despido de todos os nossos maus sentimentos, nossas mazelas, a gente está ali humildezinha, pedindo a Deus aquele socorro, e a gente sabe, né, quando, né, quem tem experiência, né, principalmente de um filhinho pequeno, aí a mãezinha fica lá, né, entregue a Deus, né, tudo que ela quer é que aquele filhinho fique bem, né, e aí eu pensei muito na tua filha, na Amanda. Né? Que a gente fica lá assim, ó, sabe? Né? Pedindo a Jesus, né? Pedindo a espiritualidade que totalmente nas mãos dele, né? Totalmente. E aí lá na cabeceira, sabe? Eu sentadinha ali do lado do meu filho, eu quase via, sabe, assim, que tinha um bom amigo na cabeceira dele. Eu não consigo explicar, sabe? Mas assim, mas aí estava ali, né? Eu sempre fui muito rezadeira, como diz a minha mãe. Então a gente fica preso o tempo todo. E eu quase sentia, parecia que se eu fosse tocar, assim, conseguia tocar naquele ser, aquele amparo, sabe? E a gente não está sozinho. E graças a Deus isso nos dá força, né? E consegui, graças a Deus, ajudar muitas mães, muitos pais, que a gente sentia, aqueles que tinham fé, estavam ali resilientes, não importando qual vai ser o desfecho daquela situação, mas entregue nas mãos de Deus, né? Entregue com aquela fé, com aquele auxílio. E a gente sente então esse amparo. E aqueles que não tinham fé diziam, mãe, né, pai, vamos pedir a Deus e a Jesus. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. São coisas que a gente precisa passar, são experiências, e cada um de nós temos nossas dificuldades, nossos filhos também têm. E isso é aprendizado na nossa vida, né? E Deus nos dá então a força necessária para chegarmos ao final, né, das nossas tribulações, para vencermos, chegar ao final daquilo que foi determinado por Deus, que foi também determinado no mundo espiritual, conosco, que a gente também escreveu, pediu para nós. Quem sabe
né? Nós não pedimos, quero ser provada lá, ou, né? ou se é expiações e provas, né? Pode ser expiação, pode ser prova, não importa. O que importa é que a gente passe, que a gente tenha fé. Eu não consegui nem ler, né? O resto, mas eu trouxe aqui, daí, no Consolador, Emmanuel, né, com o Chico Xavier, sobre, porque já é passando das 11, poder-se-á definir o que é ter fé? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não dizer mais eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Bom, a gente sempre tem mais, né, o que ler, o que falar, mas eu fico por aqui. Este é o meu sentimento e o meu entendimento. E eu agradeço, mas eu achei ali no meu livrinho do Emmanuel, copiei, eu vi num vídeo um tempo atrás, até foi um espiritualista, uma mensagem de um espírito dizendo: quando seguimos Jesus, Ele pode nos guiar para sermos a resposta das orações de alguém. A gente que costuma pedir prece uns pelos outros, e eu achei, estava ali, eu disse, olha, que lindo. Eu achei muito lindo, eu anotei. Nada é por acaso. Muito verdadeiro, Sim, e aí eu disse, não, mas eu tenho que compartilhar isso aqui. Daí eu achei que tinha outras coisas anotadas. Eu sei que eu anotei que encontrei isso, não, isso eu vou levar para ler, porque a gente que pede, pensei, a gente pede tanto, né? É isso, gente, que eu agradeço, que Jesus nos ilumine e nos ajude, então, que a gente acrescente a nossa fé. Eu vou passar um abracinho nela, que ela está tremendo muito aqui. Ai, querido. Isso não é medo, não é nada, isso é só as vibrações. Eu acho que é. Tá? Deve ser. A mãozinha tremida. Estou passando medo para ela. Mas a gente está tudo em casa, então aqui a gente agradece por mais essa oportunidade que a gente teve, que a gente está tendo, né? A gente está aqui dentro ainda, e esperando que lá fora, no nosso grupo de estudo, de trabalho, de vivência no nosso lar, a gente consiga aplicar essas coisas que a gente vem aprendendo, que a doutrina nos tem dado como recurso para a gente ter força no nosso caminho, na nossa vida. Aproveitamos então hoje mais um pouquinho ainda, que o Mano Kardec se sinta muito mimado, abraçado. Se ele estivesse aqui, estaria fazendo aniversário, mas agora está noutras pátrias, né? E continua nos ajudando. Obrigado, amigos, pela manhã, pelo aprendizado, por tudo de bom. Sigamos em paz e que assim seja. Para as duas, para os três. Ele está recebendo.